Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que tem o prazer aqui de receber o padre Calmon Malta, pároco da igreja da paróquia de São José. Eu quero agradecer bastante, padre, por ter aceitado o nosso convite, numa semana que tem a semana da festa de misericórdia. Como é que tem sido tocada essa festa? Muito bem, um prazer é meu, ainda, né? É uma alegria poder estar com vocês. Estamos lá uma semana, terminamos uma grande semana, né, para nós católicos, a Semana Santa, com a Páscoa da Ressurreição, e nós já entramos nessa semana que antecede a Festa da Misericórdia, né? A Festa da Misericórdia foi instituída pelo então Papa João Paulo II, hoje santo, né? Logo, um pouco no início ali do ano 2000, por ali, ele instituiu o segundo domingo de Páscoa como sendo o domingo da misericórdia, né? E nós aqui na nossa arquidiocese já temos o costume já há alguns anos de fazer a festa da misericórdia lá no lugar onde o Papa João Paulo II esteve, né? O antigo papódromo, que hoje nós chamamos de Santuário da Misericórdia, né? Então estamos aí na correria de todos os preparativos, né, para deixar o santuário todo pronto para receber esse grande evento que conta aí com milhares de pessoas que participam conosco. Eu queria reforçar esse ponto, eu acho que ele vai falar um pouco mais do santuário, mas essa festa, misericórdia, o que é a misericórdia nos tempos de hoje? Por que se instituiu o segundo domingo para a misericórdia e por que ela é necessária ser discutida? Então, na verdade, a misericórdia de Deus é o grande amor de Deus pela humanidade, né? Certo. Só que, diferente daquilo que hoje banalmente se fala de amor, né, como algo tão relativo, para Deus não. O amor para Deus é um amor, é compromisso, né? Então, a misericórdia de Deus é aquele amor comprometido, né, de Deus para com seu povo, mesmo muitas vezes esse povo sendo pecador. Deus é aquele que sempre está presente, Deus é aquele que não abandona, Deus é aquele que continua orientando, mostrando os caminhos certos, aquilo que nós devemos fazer como justiça, como verdade, né, dentro da nossa caminhada em Deus. Mas também é o momento em que cada um do fiel é chamado a se comprometer com o outro, né? Então a misericórdia, ela é de Deus para conosco e de cada um de nós para com os outros, para com os irmãos, né? Por isso que o Papa João Paulo II quis instituir o segundo domingo da Páscoa, justamente porque a Páscoa é a maior festa que nós temos, né, do mundo cristão, é a ressurreição de nosso Senhor, e o segundo domingo de Páscoa como sendo o domingo da misericórdia, para mostrar que é esse amor misericordioso de Deus que veio até nós, né, em Jesus de Nazaré, e que é esse amor misericordioso de Deus que fez com que nosso Senhor, né, ressuscitasse, nos desse a vida nova na Páscoa, e é que agora nós somos chamados também a levar ao mundo, levar as pessoas, né? Hoje a misericórdia está presente nas nossas vidas, padre? A misericórdia precisa estar presente nas nossas vidas, né? Então, assim, cada vez que nós estendemos a mão para uma pessoa necessitada, cada vez que nós damos bons conselhos, né? Cada vez que nós vivemos a justiça e procuramos, né, viver uma vida justa, honesta, reta, pautada por verdadeiros valores e princípios, a misericórdia está presente. Então, sim, a misericórdia não é uma teoria, não é? A misericórdia é uma atitude. E talvez isso seja a grande diferença. E talvez isso tenha feito também com que o então Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, né, tenha visto a necessidade de que nós, como igreja, mostrássemos ao mundo esse rosto misericordioso de Jesus, né? Aí, Papa Francisco agora, ele, no seu pontificado todo, né, ele procura mostrar justamente essa ação misericordiosa de Deus, né? Um Deus que é próximo, um Deus que está no meio de nós, um Deus que não é ausente, um Deus que nos aponta compromissos e responsabilidades, né? Mas um Deus que ele é muito amor, né? E esse amor faz com que cada um dos seus seguidores, dos seus discípulos missionários, dos seus filhos, também transmitam ao outro essa misericórdia, né? Então, transmitam ao outro esse amor, se comprometendo. Então, assim, eu rezo, mas eu também preciso trabalhar. Eu preciso me comprometer, né? Então, assim, o que eu estou fazendo de fato na minha vida como ato de misericórdia? Você pergunta, né? Hoje a misericórdia está presente na nossa vida? Ela deve estar presente na nossa vida. Porque me permita falar talvez uma grande bobagem. Eu vou me arriscar, estou aqui para isso, né? Certo. Vamos lá.
Quando eu ouço a palavra, pelo menos de forma fonética, sonora, misericórdia, me lembra corde de coração, miséria como a miséria do coração. Né? É preciso estar pobre no sentido bíblico, não no pobre no sentido hoje de dinheiro, mas no sentido de carecer? É preciso estar aberto, eu diria muito mais. Né? Então, misericórdia vem justamente isso, né? É a miséria do coração, né? Ou seja, aquele coração que reconhece que Deus é muito maior. Né? E que se Ele deu um exemplo, então nós que o seguimos, então precisamos seguir esse exemplo. Existe, Wendel, uma grande confusão na cabeça de crentes e não crentes, né? De que a liberdade que Deus nos dá, né, é uma bobagem. Não é, né? Nós precisamos entender que toda a vida de fé, toda a vida em Deus é um grande ato de liberdade. Como que essa liberdade é exercida na nossa vida? Talvez esse seja o grande desafio que a gente precisa compreender para poder compreender a ação misericordiosa de Deus. Por quê? Nós erramos, nós pecamos, nós nos afastamos da verdade, nós nos afastamos da justiça, nós damos as costas para os problemas que estão à nossa volta, né? Não, isso não me pertence, isso não faz parte de mim. E não é isso que nós devemos fazer. Então, a liberdade cristã, ela nasce da minha adesão a Deus. Então, Deus, Ele me chama a viver uma vida, né? Uma vida de fé, e eu livremente aceito. Então, eu aceito viver uma vida com Deus. Essa é a minha liberdade. A partir daí, começa a minha responsabilidade. Então, a minha liberdade está no ato de aceitar uma vida em Deus. Então, eu opto por Jesus. Eu opto por viver uma vida de fé e uma vida com Deus. Essa é a minha liberdade de escolher estar com Deus. A partir daí, a minha liberdade, que é a aceitação, ela se junta à responsabilidade. Então, já não é mais do jeito que eu desejo, mas é do jeito que Deus ensina, não é? Então, daí que nasce a pobreza do coração, né? A misericórdia, a miséria do coração. É quando eu tenho, né, a condição de perceber e de entender que é nesta atitude de liberdade, onde eu coloco a minha vida diante de Deus e aceito-o como meu Senhor e Salvador, é que então eu me comprometo. Então eu dobro o meu coração diante de Deus. Nesse momento de uma festa que pede uma atenção a essa misericórdia, a gente pôde antes da entrevista conversar contigo e você fazia uma transmissão numa rede social e falava da festa de misericórdia. E aí me chama um fato de misericórdia também me traz um sentimento simbólico e um pouco de uma busca pela paz. A rede social hoje não está muito colérica até para cristãos? Extremamente inflamada. Eu não diria a rede em si. A rede é um canal, né? Mas as pessoas. Eu acho que as pessoas estão intolerantes, né? E esta intolerância, ela é social, política, religiosa, está em toda a teia da sociedade, no meu ponto de vista. Então, muitas vezes, como nós temos à mão, né, um mecanismo que ele é de alto impacto, né, então, e pouco comprometido, né, porque eu vejo a rede social muito assim, né? Então nós temos um acesso muito grande de disseminação da nossa ideia, mas eu não me comprometo. Me permite fazer uma provocação? Sim. Eu tenho um amigo que ele dizia o seguinte: a rede social hoje, as pessoas deixaram de ir para a igreja e começaram a se confessar na rede social. Então, às vezes, estão confessando o que se confessaria para o padre. Exato. Né? Então, é uma autoexposição, né? É um exagero grande, muito grande. Que antes era filtrado num confessionário. E aí, o que acontece? As pessoas, então, elas não compreendendo, muitas vezes, o outro como outro, né? Então, elas se colocam como senhores e juízes. E talvez isso seja um elemento que nós precisamos ainda aprender bastante. Então, mas em contrapartida, a rede social pode ser usada como um grande ato de misericórdia, né? Ou
de disseminação de valores muito, muito presentes. E transformação. E de transformação. Basta eu querer. Eu preciso entender, e é preciso entender uma coisa, né? Entre o meu telefone, né, a rede social, né, e a realidade que eu me coloco, existe uma peça, que sou eu. Né? Então, é preciso que eu entenda que o que eu coloco ali são as minhas ideias, né? São o meu ponto de vista, mas que o outro também tem tudo isso. Mas eu queria até ir um pouco mais além, padre. Não é também o que eu busco na rede? O que eu busco ou o que eu espero, né? O que eu busco ou o que eu espero. Porque eu tenho, inclusive esses dias eu conversava isso lá em casa com os padres, né? Acho que as pessoas hoje estão muito pouco preparadas para a frustração. E quando nós estamos poucos preparados para a frustração, o que eu busco e não vem ao encontro do que eu quero, me frustra, então eu agrido. É uma sociedade mimada? Eu acho que é uma sociedade deseducada. Deseducada. Né? A nossa educação é péssima. Né? Falta religião? Falta... Eu acho que falta valores. Né? Então, a partir do momento em que a sociedade como um todo, né, ela despreza o sistema religioso, inclusive, né, como elemento dessa sociedade, né, ela despreza valores. Porque se você parar para pensar objetivamente, o que nós temos? Nós temos uma sociedade que ela busca amadurecimento. Mas o nosso amadurecimento, ele é tão pobre porque a nossa educação é pobre. Né? Basta você olhar para as nossas escolas, né? Para os nossos alunos. Né? Eu fui diretor de colégio 5 anos, né? Lá em Belo Horizonte, antes de ser transferido para cá. Então, nós vivemos hoje uma era de educação que é muito pobre. Por né? quê? Eu acho que isso muito é compromisso de governo. Todos os nossos governantes, eu acho que nenhum prisma pela educação, porque a educação faz pensar, né? Lá, há milênios atrás, né? Séculos atrás, quando a igreja começou a trabalhar com a educação e a igreja começou a formar as universidades, era para pensar. As universidades foram formadas pela igreja, não é? Então, e era com qual objetivo? Pensar. Você veja, a igreja nunca foi contrária ao pensamento, né? Muito pelo contrário, ela é contrária a pensamentos, né, que realmente degrinem a imagem da pessoa como pessoa. Mas o fazer pensar é perigoso para algumas áreas da nossa sociedade civil, né? Então, talvez aí não tenhamos tanto investimentos em educação, ou queremos encher, né, as nossas escolas de penduricários dentro dos nossos currículos, e aquilo que é essencial nós não temos. Então, eu acredito que isso faz com que nós percamos, então, a capacidade de observar, de pensar, né, de analisar e de criticar, mas uma crítica que seja construtiva para ambos os lados. Né? Então, as redes sociais, né, então, ela vai fazer o quê? Ela vai nos ajudar. Por exemplo, eu estava transmitindo agora o texto da misericórdia, não é? Levando essa palavra de misericórdia para tantas pessoas e, ao mesmo tempo, convidando as pessoas para viver valores que sejam reais e verdadeiros, né? Mostrando que é possível vivermos numa sociedade, porque a nossa sociedade é muito boa. A gente precisa, nós temos pontos ruins e talvez esses pontos ruins falem hoje mais alto do que aquilo que é muito bom. Então, mas por outro lado, nós temos agressões imensas. Talvez porque nós não estejamos maduros, né, para exercer essa liberdade que nosso Senhor nos concede. Pois bem, eu estou aqui com o Padre Calmon Malta, nós vamos para o primeiro intervalo, nós voltamos já com o programa Ponto de Vista. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous. Mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €.
Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non, Ça se fait pas. c'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Là, tu vas en prison. Pourquoi? C'est comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de carte. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200. Mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent la case départ? 200. Pourquoi? Tu as fait 6 dés. Mais il y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Mais toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Et les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Padre Calmon Malta, ele da paróquia de São José, no Trapiche, que tem agora no Santuário da Misericórdia a Festa da Misericórdia. O que é que vai acontecer nessa festa, Padre? Exatamente. Nós temos ali no Santuário da Misericórdia, o antigo papódromo, né? Nós temos então todos os meses, a partir das 15 horas, a Missa da Misericórdia. Né? Então a missa voltada a Jesus Misericordioso, a essa devoção. E no segundo domingo de Páscoa, no caso agora de 8 de abril, próximo domingo, nós temos a Festa da Misericórdia, né? Que é uma festa celebrada no mundo inteiro, né? O Domingo da Misericórdia celebrado no mundo inteiro, e que aqui nós transformamos numa grande festa para celebrar a misericórdia de Deus. Então, o que nós teremos, né, ao longo dessa programação? A programação começa às 8 horas da manhã. Certo. Né? Então, nós temos banda de música, vamos ter muito louvor, vamos ter pregação. Né? O tema da festa deste ano é Salvos por Sua Misericórdia, né? Ou seja, salvos pela misericórdia de Deus. Né? Então, sim, teremos pregação, teremos padres atendendo confissão dos fiéis ao longo de todo o dia, né? Teremos momentos de reflexão, teremos um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, né? Teremos então também o texto da misericórdia, né? Às 3 horas da tarde, que é a hora da misericórdia, porque é a hora que Nosso Senhor morreu no madeiro da cruz, né? Então, na hora da misericórdia, teremos o texto da misericórdia. Em seguida, pelo primeiro ano, nós vamos fazer uma procissão com a imagem de Jesus misericordioso, ali pelas regiões do papódromo, naquele entorno, né? Então ela sai do papódromo e volta para lá, onde às 15 horas nós teremos então a missa de encerramento com o nosso arcebispo Antônio Muniz. Muito bem. Como é que tem sido para cuidar do santuário, do papódromo? Nada fácil, na verdade, né? Mas é possível. Talvez hoje um dos nossos maiores desafios que nós temos no papódromo é a infraestrutura, né? Por quê? O papódromo estava destruído. Então acabou que ficou perdido ao longo do tempo, sem que ninguém pudesse cuidar. Do Antônio Muniz, então, encabeçou, né, a ideia de que a igreja pudesse cuidar daquele espaço. Afinal de contas, ele foi construído, né, para um evento da igreja. Então ele nos deu essa responsabilidade junto com alguns outros padres. Então, na época, nós conseguimos, junto ao governo do estado, à prefeitura, né, à União também,
a concessão daquele espaço. Aquele terreno, ele está sob a concessão da igreja, da arquidiocese. Então, a partir disso, nós pudemos começar a mudar, né, a cara daquele lugar que era estava destruído, né, e para hoje o que nós temos. Então, talvez o nosso maior desafio seja justamente essa infraestrutura, porque é muito grande, não é? E nós, então, conseguimos fazer a revitalização do prédio todo, não é? Mas ainda temos muita coisa. Estamos agora fazendo um muro em torno do santuário, não é? E depois a primeira parte, né, um muro, depois a segunda parte vamos fechar a frente também com grades, né? Depois uma terceira parte vamos ainda colocar as grades em torno do muro, em cima do muro, né, para ter os 2,60 metros que nós nos propomos a fazer, né, e organizar tudo aquilo, né? Então, esse é o nosso maior desafio. Por quê? Nós fazemos tudo isso com a ajuda de muitas pessoas, né? Graças a Deus, nosso Senhor manda sempre muitas pessoas que nos ajudam, né? Inclusive os órgãos públicos, né? Assim, quando solicitados, com todas as licenças e todas aquilo que é pertinente, né? Aos órgãos públicos. Mas essa parte de infraestrutura é o mais complexo, né? Porque é com doação do povo, né? Que vai às missas, que nos ajudam, que estão lá, né? Com empresários, com pessoas que queiram nos ajudar, que nós vamos levando aquela obra adiante. Esse papel de preservar também eu diria que é até um monumento, né? Um monumento. Me faz perguntar também qual tem sido, por meio da sua responsabilidade hoje, mas qual o papel da Igreja Católica, do padre na comunidade, principalmente uma comunidade pobre como a do Trapista da Barra, e num santuário que foi construído para a visita do Papa? Então, hoje o desafio do padre hoje não é só rezar a missa e ensinar, né, a doutrina da Igreja, do Evangelho, né, mas é também de estar presente, e sempre foi de estar presente na vida dos fiéis, inclusive nas suas necessidades, né? Então, no santuário, não funciona só missa no santuário, né? O santuário tem uma vida grande no santuário, desde quando a igreja assumiu, né? Tomou para si aquilo. Então, no santuário, nós temos uma comunidade ali atrás, no santuário, que é uma comunidade muito carente, né? Então, nós procuramos, né? Hoje nós temos um projeto dentro do santuário que ele funciona semanalmente com 45 crianças ali do santuário, com alfabetização, né? Temos parceiros, né, com médicos, pediatras que semanalmente estão conosco, né? Com dentistas, que nós procuramos levar, né, para ajudar aquela população dali, que é uma população extremamente carente, né? Extremamente carente, né? Temos a sopa que nós damos, o alimento que nós fornecemos quando nós o temos, né? Agora mesmo, para a Festa da Misericórdia, nós pedimos para que as pessoas que vão participar conosco doem 1 quilo de alimento, né? Que também é para ajudar nessas obras todas e para todo aquele povo ali que precisa. Tem gente que não precisa, mas a grande maioria precisa, né? O ano passado, no período das chuvas, né? Então muitas pessoas perderam suas casas. Então nós abrimos ali a igreja de São José no Trapiche, né? Acolhemos durante um mês, não é? Algumas famílias, não estou me recordando hoje se foram 20 ou 20 e poucas famílias que nós acolhemos, né? E durante um mês ali era café da manhã, almoço, jantar, né? Era banho, era roupa, e isso tudo fruto de doações da comunidade, dos fiéis que nos ajudam. Então, assim, o santuário tem essa presença, essa vida útil ali dentro, né? Então, por exemplo, aquela comunidade do santuário não tem água encanada, né? Então, existe um ponto de água, então a gente está tentando cuidar, né? E também conscientizando a comunidade, né? Que precisa de ter um uso racional da água, né? De cuidar de tudo aquilo mesmo, assim, é o que a gente vai podendo fazer. Então, hoje o padre tem que ser isso também, né? Um agente completamente ativo completamente ativo, né? Diga uma coisa, a gente falou no primeiro bloco, a gente chegou a tocar no assunto, mas qual tem sido o papel do Papa Francisco hoje para a comunidade católica? O Papa é sempre o grande ponto de unidade da nossa fé, né? Então, assim, ele é pop, né? Se a gente pode dizer assim, né? Assim, mas por quê? Porque ele é um homem extremamente coerente no que ele fala
no que ele faz. Ele seria revolucionário? Não é revolucionário. O Papa Francisco não é revolucionário. Revolucionário é para o mundo político. Não é Papa Francisco, não. Ele é testemunha. Né? Então, assim, a vida dele de sacerdote, a vida dele de arcebispo em Buenos Aires, sempre mostrou isso. Ele é um homem extremamente discreto. Lógico, hoje qualquer ação dele, né, você tem uma repercussão imediata, porque ele é o Papa. Qualquer entrevista Exatamente. Vira mundial, né? Qualquer coisa que ele fala, né? Uma entrevista que nem não ficou tão clara, ele chegou a afirmar que não existe inferno. Não foi isso que ele disse, né? Ele fez Depois o Vaticano entrou... Ele disse, na verdade, é porque as pessoas não entendem as coisas, né? Mas ele não disse que não existe, né? Ele falou assim, olha, comumente as pessoas falam, não é, que um mau católico, né, age assim, vai para o inferno. Mas que inferno? Né? E aí ele explica, né? Então ele fala que não existe. Ele fala assim, o inferno é a ausência de Deus. Isso a igreja prega há milênios, né? Mas é assim, uma palavra do Papa é uma palavra do Papa, diferente de uma palavra do arcebispo de Buenos Aires na época que não tinha mídia em cima, né? Então não tinha repercussão que tinha, porque isso é natural. Né? E o Papa, se me permite, ele está no Twitter, ele está no Facebook? Ele é extremamente atuante, né? Então, assim, influenciador de ideia, né? Então ele é um homem que busca justamente mostrar para o mundo que é possível. Por quê? Se nós pararmos para pensar, o que a sociedade quer hoje? Valores. Então a sociedade, ela briga, luta por paz, por justiça, por honestidade, por amor, não é? Então, sim, por ajuda um dos outros. Ora, não foi tudo isso que Jesus pregou e que a igreja prega há 2000 anos? Talvez a grande diferença que nós tenhamos hoje é que quando é a igreja que fala, é fundamentalista. Quando é outro grupo que fala, vale. Mas então, a Igreja assim, Católica, sobre o cuidado do Papa Francisco, não tem pelo menos transmitido uma mensagem cada vez mais acolhedora, do que antigamente? Talvez, ele dê mais visibilidade a esse acolhimento. Mas né? me permita eu colocar em debate. Exemplo, me dava a impressão, posso estar enganado, mas me dava a impressão de que a Igreja Católica era completamente avessa a divorciados, a homossexuais. Ele não traz essa pauta mais acolhedora para o momento? Ele faz discutir mais. Por quê? O Papa ele não ensina absolutamente nada que é contrário à doutrina da Igreja. Certo. Né? Mesmo porque, se ele o fizer, ele deixa de ser Papa por ofício divino. Né? Então, se ele ensina algo que não é da doutrina da Igreja, ele deixa, né? Ele perde o seu ofício naquele momento. Né? Então, o que ele faz hoje? Ele dá mais visibilidade. Né? Então, por exemplo, se você pega o Catecismo da Igreja, né, que é de 1900, na última reforma do Catecismo, né? Ainda foi, então, o Papa João Paulo II, né, que reformou o Catecismo da Igreja e tudo. Né? Então, o que o Catecismo já fala da necessidade do acolher. Né? Vamos mais longe, a Bíblia fala disso. Então, Jesus ele acolhia os órfãos, as viúvas, as prostitutas, os leprosos, as pessoas que eram colocadas de lado, à margem da sociedade. E é por isso que a igreja tem que fazer isso. Isso é papel da religião. Né? Então, às vezes, a igreja, as pessoas falam assim, isso não é papel da igreja, está cuidando dos pobres, está falando disso. Não. Isso é papel da igreja. Isso é papel da fé. Porque senão seria alienação pura. Vou ficar olhando para o alto, amém. Não, a fé é compromisso, como a gente falou no primeiro bloco. Né? O Papa Francisco, ele hoje, o que ele faz? Ele dá mais visibilidade. E aí sim, talvez a igreja, por algum tempo, não dava tanta visibilidade, por mais que fizesse, não dava tanta visibilidade a essas necessidades que hoje são muito mais capilares, né, na sociedade. E o Papa Francisco, ele não tem medo, então ele vai e fala assim, olha, é preciso acolher. Né? Acolher não significa aceitar o erro, mas acolher a pessoa. Né? Porque existe um princípio na nossa fé que é que é uma ação do próprio Deus. Né? Então, sim, despreze o pecado, mas acolhe o pecador. Né? Então, essa é a ação de Deus conosco. Então, Deus não está preocupado com o nosso pecado, Ele está preocupado conosco, pecadores.
Então a pessoa ela é mais importante, né? Então acolha. E aí depois, né, as coisas vão tomando rumo, as pessoas vão tomando mais consciência daquilo que vai sendo mostrado. Pois bem, para encerrar, a gente tem... Você ganhou o título no ano passado, né? Verdade, Meus cidadão, parabéns. Muito obrigado. E para encerrar também, a gente está no mês de abril, eu sei que o foco está na festa de misericórdia, mas a igreja de São José e o tempo passa assim. Daqui a pouco estaremos em 29 de junho. Em 22 de abril agora, 22 de abril, iniciamos a festa de São José. Já começa a festa. Isso, a festa... começamos a novena. O dia que é dia 29, de maio, né? 1º de maio. 1º de maio. Dia 1º de maio, dia 19 de março, dia de São José. Certo. Né? E dia 1º de maio, dia de São José Operário. Certo. Né? Então nós fazemos a nossa festa no dia de São José Operário, né? Então no 1º de maio. Então antes da festa nós fazemos uma novena, né? Ou seja, são 9 dias de preparação para a festa, né? Então já entra no foco já imediatamente. E já, a gente termina uma e já começa a outra, né? Então a nossa vida está sendo assim, né? Então dia 22 de abril começamos a festa de São José, né? Esse ano com alegria muito maior, porque a nossa paróquia de São José ali no Trapito está fazendo 65 anos, né? que foi fundada ali na comunidade, né? no bairro do Trapeste, em frente ao Corpo de Bombeiros. Então é uma alegria para nós, né? E no dia 1º de maio nós temos então a grande programação que começa com a Corrida de São José. Então nós é o 16º ano da Corrida de São José, uma corrida super tradicional, né? Na nossa cidade já, graças a Deus, benquista, né? E as inscrições da corrida inclusive já estão abertas, né? Tanto na Secretaria da Igreja como online, né? Então nós já temos isso aberto. Aí vem depois missas, batizados, né? A procissão de São José, que é uma longa procissão, né? E graças a Deus com uma imensa participação de fiéis. Pois bem, muito obrigado. Eu agradeço a todos. A TV Assembleia fica sempre à disposição. E esse momento também. A gente vai para o intervalo, o programa Ponto de Vista volta já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores, por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? A gente é pobre e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar, né? Preciso da LBV, aqueceu o meu coração. Quando a LBV chamar, diga sim. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Há 64 anos, a LBV acredita no Brasil e investe para que a nossa gente tenha uma vida mais digna e feliz. Seja um elo nessa corrente de amor, ajudando a transformar o nosso futuro. Ajude a mudar. Acesse lbv.org e colabore. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil,
situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui agora com o psicólogo Eclivan Marcel. Muito obrigado, Eclivan. A gente volta a falar sobre a NISE num momento em que a sociedade tem discutido amplamente a questão da luta antimanicomial, o papel do psicólogo, do psicoterapeuta. Como está essa questão? Boa tarde. Boa tarde ao público. Boa tarde a você. E, assim, a NISE, nesse contexto, ela se apresenta como super atual, né? Verdade. Porque tudo que está preconizado na Lei Paulo Delgado se originou basicamente dela. Dela e das influências dela. Mas, assim, ela foi que trouxe para o Brasil. Ela foi que tornou prático, por exemplo, discussões como a do Franco Basaglia, na Itália. Ela trouxe... e ela foi tão revolucionária nesse sentido que, mesmo ela não pretendendo, ela queria trabalhar uma noção mais de humanidade, até de uma maternagem que ela tinha com os pacientes. Não é à toa a ideia do afeto catalisador, que é o afeto com objetivo. É você, por exemplo, o paciente chega, que ela não gostava desse termo, é o paciente chegar e sentir naquele ambiente acolhedor que existe alguém que se importa com ela, com aquela paciente ou com aquele paciente. É como um vídeo que eu assisti de uma paciente do Instituto Nísio da Silveira, que ela dizia que era o único canto que ela não se sentia objeto de exclusão e de preconceito. E que era o único local, o ateliê terapêutico, que ela chegou depois da morte da Nise, mas ela até hoje ela usufrui do projeto do Museu de Imagem Inconsciente, que é tudo no Rio de Janeiro isso, e do Instituto Nísio da Silveira, que lá até hoje existem os ateliês, que é a continuidade do trabalho da Nise. O museu hoje tem a curadoria do Luiz Carlos Melo, que esteve aqui há uns 2 anos atrás, eu tive o prazer de conhecer. E assim, voltando para essa discussão da reforma, a Nise, ela colocava muito a questão, ela criticava muito, na verdade, a questão daquilo que se chama de contenção química, ou camisa de força química. Ou seja, ela falava, não é que necessariamente em si ela era contra as medicações. Porque, primeiro, naquela época, as medicações psiquiátricas, elas não tinham a qualidade que tem hoje. E segundo, dentro de uma visão clínica e de uma anamnese clínica, ela dizia, olha, para que dar uma dose cavalar a esse paciente? Como é que eu vou interagir clinicamente com um paciente que passa um dia inteiro dormindo? E aí ela faz uma analogia com determinadas medicações, né? Que ela disse que o que antes dava uma seringa, hoje dá um balde de antipsicótico para o paciente. E a visão maior da Nise para a reforma psiquiátrica, parecia que eu estava até divagando, mas eu não estava, porque, primeiro, ela traz uma visão humanista para a saúde mental, e ela diz, olha,
que era uma visão que não se tinha no início do século XX. Por trás de um doente psiquiátrico existe um ser humano. Vamos... Um doente psiquiátrico, naquela época e hoje, se a gente pudesse traçar um paralelo, ele é um condenado? Não, hoje ainda tem muita coisa para se evoluir. A Lei Paulo Delgado, que é a lei da reforma psiquiátrica, que é a 10.216, é um tipo de uma lei que depende muito de gestão. Exemplo, quando o secretário nacional de saúde mental era o Ticanori, que era um médico sanitarista, na época do Lula, deu um avanço a questão da lei. Mas quando se tira o Ticanori, que foi já no período da saída de Dilma para Temer, que eu acho que já foi no início do Temer, e se coloca, que eu não estou lembrado, vamos dizer, um cara comprometido, que isso tem a ver com a questão política. Claro, claro. Um cara comprometido com a lógica manicomial e hospitalocêntrica, um cara que no Rio de Janeiro foi denunciado que o hospital dele fazia prática de tortura, entende? Assim, as concepções que muitas vezes quebram uma política pública. É o que fez, por exemplo, o SUS não avançar. Aí você diz, você está fugindo do assunto, mas uma das premissas da luta antimanicomial hoje, e quem defende essa lei, é o quê? Considerar o tratamento do portador de transtorno mental como uma questão de saúde pública. Aí você diz, não é lógico, mas concretamente não se considera, porque ainda há um preconceito muito grande. É uma coisa meio que partida. Não é lógico, mas é como se, pelo fato dessa questão da loucura, porque quando você debate uma lei dessa, você está debatendo uma coisa de norma, de normatização e do próprio conceito do que seria a loucura, do ponto de vista o que é a loucura? Da ciência. A loucura para a psiquiatria, ela é muito ligada a não só a coisa de você fugir do padrão, mas de você permanecer, não oscilar no sentido assim de momentos de mais, você ter mais momentos de desequilíbrio do que de equilíbrio. Todo mundo é um pouco louco? Eu vou usar uma citação de um cara que era francês, certo, que a Anísio adorava ele, certo, que foi interno porque foi diagnosticado inclusive como esquizofrênico, certo, que o esquizofrênico está muito ligado tanto à estrutura esquizofrênica como à estrutura psicótica, a questão do conceito de loucura. Ver coisas que só você vê. Que é o seu pensamento projetado. O esquizofrênico e o psicótico. O psicótico é como se fosse uma escala menos grave da estrutura psicótica. O Antoni Artaud, que a Anísio gostava muito, porque a Anísio ela compartilhava muito do movimento da antipsiquiatria, né? Tem um documentário do Paulo Delgado, que essa lei teve uma ajuda do irmão dele, que é psiquiatra, o Pedro Gabriel Delgado, que era médico, também é sanitarista, que dizia que essa coisa que falava exatamente isso, que essa lei, inclusive, ela está muito fundamentada na escola da antipsiquiatria europeia. Só que, qual é o grande problema?
quando você pega uma lei como a da reforma psiquiátrica, o que emperra é a questão das gestões regionais. Porque, infelizmente, investir num portador de transtorno mental não dá voto. E aí a gente está vivendo um ano eleitoral, né? Pois é, a gente está indo para o nosso primeiro intervalo aqui. Estou aqui com o Eclivan Marcel, psicólogo. A gente vai voltar para falar mais sobre Nise da Silveira no próximo bloco. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site bnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Eclivan Marcel, o psicólogo. Quanto Alagoas deve a Nise da Silveira? Deve bastante coisa. Tudo da Nise está no Rio de Janeiro. Agora, inclusive eu estou fazendo parte desse movimento, a gente se fundou depois do simpósio que o Bernardo Carneiro Horta teve aqui, que é o biógrafo mais recente da Nise, que a gente, depois desse simpósio multidisciplinar, que teve ele e teve o Jean-Pierre. Não sei se você chegou a conhecer o Jean-Pierre, é o da Casa das Palmeiras. A Marta Pires também, que é artista plástica, que foi amiga pessoal da Nise. E assim, hoje, com o pontapé desse evento, se criou um grupo de estudo intitulado Nise da Silveira, do Coração ao Método, que é esse grupo que eu estou fazendo parte. Certo. Que a gente, por e-mail, a gente recebe material da Casa das Palmeiras. E assim, deveria se pensar, porque, por exemplo, Nise da Silveira não foi só um personagem da nossa história recente que influenciou somente na saúde mental. Nise da Silveira, ela foi uma revolucionária da saúde mental, não resta dúvida. Porque ela pega uma coisa extremamente lúdica e diz, eu vou mostrar para a humanidade que aqueles sujeitos relegados à própria sorte, porque eles, dentro da ótica higienista, que vem da Idade Média, que o que é o higienismo? É você tirar da vista do... Mas eu vou lhe dizer, a ótica higienista, eu diria até mais, né? Se você olhar sociedades como a grega de Esparta, se matava qualquer pessoa que fugisse do padrão. Né? Sim, que é bem anterior, né? Bem anterior. Eu acho que deixa de se matar para se encarcerar, né? Na Idade Média, né? E para tirar da Idade Média que se perpetua hoje. Tem políticas públicas hoje que não pode se desvincular disso, da lei da reforma. Por exemplo, o que está se fazendo hoje em São Paulo com os dependentes químicos é uma criminosa. Mas assim, é legitimado pelo Estado porque é o Estado que está, em nome de um poder, fazendo uma política pública antidrogas. Só que o que é que eles fazem? Eles acham que problema de dependência química é só repressão. E esse aqui é o grande erro.
E hoje, por exemplo, se você pensar em reforma psiquiátrica, você pensar no tratamento não só dos dependentes dos psicóticos, ou de quem é acometido por transtorno depressivo. Programa de volta para casa. Vamos abolir os hospitais. Vamos criar leitos em hospitais gerais para atender alguns casos ou de transtorno mental brando ou de dependência química. Uma ala específica. Mas assim, por exemplo, o que hoje estão fazendo com essa coisa da deshospitalização não está sendo uma coisa correta. Porque pode parecer que eu estou sendo o advogado do diabo, mas assim, eles estão simplesmente reduzindo verba e a rede substitutiva não está sendo compensada com isso. E aonde está sendo destinado essa diferença que não está sendo... essa diferença que a princípio não seria colocada para os hospitais, isso deveria ser destinado para CAPs. Para CAPs 24 horas. E isso daí, hoje vive um abandono? Para capacitação. Hoje sim. Porque ainda existe, por exemplo, ainda existe residente, ainda existe casos em hospitais psiquiátricos que a família abandona no hospital e se tenta colocar uma coisa substitutiva, mas não há. Caberia um museu do inconsciente em Alagoas? Caberia se tivesse espaço, né? Se tivesse espaço no sentido até como o Paulo Freire bem colocava, da sensibilização e conscientização, que isso seria importante para o Estado. Um museu seria aberto a tratamentos, a terapias? Ou então botaria uma parte de exposição dos acervos, como tem no Instituto Nísio da Silveira, destinado a curso, e aí tudo se retroalimenta ali. E automaticamente tem grupos terapêuticos nesse local. O que precisa evoluir nessa luta antimanicomial em termos teóricos, por exemplo? Eu acho que deveria... primeiro, tem que se fazer uma leitura melhor sobre o que é que a Anísia queria dizer na proposta dela. Porque, por exemplo, ela dizia que ela considerava o paciente portador de transtorno mental como excluído da sociedade. Aí eu aproveito que eu tinha até anotado isso. Qual o papel, qual o impacto na vida de qualquer pessoa, independente de ter algum transtorno mental ou não, de estar excluído ou de sofrer preconceito? E eu quero reforçar isso nesse sentido, você como psicólogo, como um arteterapeuta, porque nós estamos numa sociedade em que nós temos exilados em todo o mundo, nós temos migrantes da Venezuela para o Brasil, da Ásia para a Europa, temos pessoas querendo que outras sejam expulsas, outras querem acolher. E nesse sentido, eu acho que talvez o cuidado com o transtorno mental pode nos ensinar sobre o impacto que é na vida de uma pessoa ser excluída ou sofrer preconceito. Eu estou entendendo o que você está perguntando. Isso que você está perguntando é muito interessante. Porque se você pegar na história da saúde mental, onde houve o maior boom de estudos e as maiores descobertas foram em períodos de tensões mundiais e até períodos de guerra. Se descobriu muito do psiquismo humano se estudando neuróticos de guerra na Segunda Guerra Mundial. E isso que você está falando é muito interessante, porque, por exemplo, eu assisti um vídeo do Léo Risman, que é cineasta. Ele fez um vídeo sobre a Anísia. E uma coisa que ele perguntou que eu achei interessante, que ele colocava o seguinte: ela fazia
uma análise bem de antipsiquiatria, bem de Foucault mesmo. Que ela fazia uma análise entre o número de recaída do egresso, porque havia tanto número de inserção. Tipo assim, o cara passava pelo período de internação, saía e voltava, saía e voltava, saía e voltava. Porque havia uma frequência, tanta frequência de egresso. Aí ela dizia, é porque é um ciclo vicioso. E realmente é. E isso que ela disse em 1986, hoje acontece. Porque entra isso que você falou. Hoje, não é à toa que existe a campanha da psicofobia e não dá para não pensar em todo esse processo. Por exemplo, a arte-terapia nesse processo, ela vem, apesar da Nise não gostar desse nome, mas o que ela fazia era arte-terapia, a arte como função de comunicar algo que possa ter algum objetivo terapêutico. Certo. Não privar pela estética acadêmica, de escola de arte. Quando ela conheceu o estudo pelo Almir Mavignier, que trabalhava no setor de burocrático da Secretaria do Hospital, que estava sem função, aí mandaram, manda aquele artista plástico para lá. Ela já tinha sido mandada para a lavanderia, porque ela chegou e a primeira coisa que ela viu, ela denominou logo como tortura. E quando mandaram ela apertar o botão da descoberta do grande Nobel da Paz, que foi alguma coisa Broca. A lobotomia. Não, que ele descobriu o eletrochoque. O eletrochoque, verdade, desculpa. A lobotomia, um caso famoso foi do paciente dela, o Lúcio. Que eu tenho um livro em casa que mostra as esculturas dele antes e depois. É uma coisa assustadora. Porque antes, ele começa a fazer na argila umas coisas bem refinadas. Uma coisa que parece escultura inca. Depois da lobotomia, parece uma coisa de massa de modelar. Que ele faz os olhos, ele enfia como se enfiasse o dedo. É como se a cognição dele, após a lobotomia, tivesse morrido. Uma criança de 3 anos para um adulto. Ecliva Marcel, quero agradecer mais uma vez por todas essas informações, deixar a TV sempre à disposição, agradecer, acho que Nise é sempre um assunto que merece ser falado aqui em Alagoas. E assim, eu espero que com toda essa movimentação que está tendo, se privilegie mais o trabalho dela e se consiga fazer mais pontes com o que já existe, por exemplo, no Rio de Janeiro. Porque não foi por acaso, né? Ela foi solta lá, né, no Rio. Aí... irradiar isso, né? Muito obrigado. A gente agradece também a você Obrigado. Pela audiência. Espero uma próxima oportunidade também. Até mais.